E aí, meus irmãos de outra mãe, este vídeo vai ser importante e vai esclarecer 4 coisas que muitos de vocês não têm muita clareza sobre as diferenças entre homens e mulheres. Isso deve ajudar alguns de vocês, rapazes, a se desenvolverem, e algumas de vocês, mulheres, que assistem aos meus vídeos como quem não quer nada, isso vai ajudá-las a entender alguns conceitos que talvez tenham passado despercebidos antes de eu começar com essas 4 coisas, porque algumas podem ser um pouco chocantes, talvez surpreendentes para alguns de vocês, e não estão aqui para reafirmar alguma crença negativa, do tipo desistente, tipo, olha, é por isso que você simplesmente deveria evitar mulheres e relacionamentos por completo. Sempre tem aqueles caras, eu quero enfatizar que o objetivo destas 4 dicas que vou dar, destes 4 ensinamentos que vocês vão aprender neste vídeo, é para que possam aprendê-los, aceitá-los e seguir em frente, compreendendo o que são. Tudo bem, ponto número 1, né? Uma das maiores diferenças entre homens e mulheres, né? E acredito que ambos os sexos tendem a ter alguma dificuldade em aceitar isso, é que quando se trata de mulheres, estamos mais preocupados com o passado delas. Isso não é tão significativo para elas. Na verdade, em alguns casos, é quase desejável que as mulheres saibam que os homens têm alguma experiência e entendem as dinâmicas entre homens e mulheres. Por outro lado, porém, preocupação com o futuro dos homens. Qual é a sua capacidade de prover e sustentar no futuro? Você consegue fazer chover? Sabe como fazer grana? Sabe, você é um cara competente que consegue resolver as coisas? Ou você é do tipo que, sabe, quando dificuldades aparecem na sua vida, você desiste, se lamenta, reclama e chora sobre isso? As mulheres querem saber que estão com um cara forte que novamente consegue trazer resultados, que resolve as coisas, que resolve problemas, que tem habilidades e competência. Sempre foi assim ao longo da história e vai continuar sendo assim. Isso nunca vai mudar. Não importa quanta narrativa feminista a gente absorva na sociedade, que tenta nivelar o campo de jogo e criar um tipo de cenário igualitário de folha em branco, onde homens e mulheres são idênticos. Não somos bastante diferentes. E os homens, por outro lado, estão preocupados com o passado das mulheres. E vocês deveriam estar mesmo. A maioria de vocês aí fora querem entrar em algum tipo de relacionamento de longo prazo com uma mulher, ou querem ter interações mais positivas com mulheres. E alguns de vocês ainda fazem escolhas incrivelmente ruins, permitindo ou convidando mulheres problemáticas com passados problemáticos para suas vidas. Ela já tem muita experiência. Adivinhem, rapazes, ela é da rua. Vai ser difícil ela se comprometer com vocês a longo prazo. Existem vários estudos sobre isso, e homens com muita experiência comparados a mulheres com muita experiência. Lá fora, a experiência é 2 histórias diferentes. Vocês têm que estar cientes disso novamente. O ponto-chave número 1 é que as mulheres se preocupam mais com o futuro dos homens, e os homens devem se preocupar mais com o passado delas. Se estão avaliando ela para um futuro, se estão pensando em convidar essa mulher para fazer parte da vida deles de uma maneira mais íntima, tá bem. Ponto número 2, e esse vai ser difícil para algumas mulheres aceitarem, e acho que alguns de vocês, caras, já entendem esse conceito, mas alguns de vocês realmente não entendem a importância do ponto número 2. E o fato é que hoje em dia as mulheres têm um senso de autoestima excessivamente inflado, que não está nem de perto alinhado com o seu verdadeiro valor no mercado sexual. Vou dar um bom exemplo disso. De vez em quando eu faço consultorias com mulheres. Às vezes elas me enviam solicitações para fazer vídeos sobre algo em que estão presas, e eu tive uma conversa esses dias com uma mulher que estava na casa dos 30 e poucos anos. Ela ganhava bem, cerca de $30 mil por mês no trabalho que fazia. Tinha se saído bem na vida, né? Ela entendeu, conseguiu decifrar o código do empresa individual, trabalhando por conta própria, divulgando informações e ganhando um bom dinheiro com isso. E, de novo, ela se saiu muito bem. Mas aqui está o problema. Nos seus quase 40 anos, ela tinha 2 filhos. Uma delas ela teve no início deste ano. Então, basicamente, ela tem um bebê e o outro parece ter, digamos, menos de 4 anos.
E o pedido dela para mim foi: eu quero encontrar um cara e preciso da sua ajuda. Estou solteira. Sou mãe solteira. Aqui está a minha história. Ganho muito dinheiro, mas quero um homem alfa que ganhe mais do que eu e que seja mais inteligente do que eu. Agora, algo que é particularmente novo, né? Você pensaria que esta é a primeira vez que isso surgiu e que eu nunca tinha ouvido falar nisso antes, mas na verdade isso é bastante comum. Ela não tinha uma ideia precisa do seu valor no mercado sexual. Era uma mulher bonita na sua juventude, certo? Eu sei de tudo isso porque ela me mandou suas redes sociais para eu dar uma olhada em quem ela era. Era uma mulher bonita na sua juventude, mas depois de 2 filhos, um casamento, quem sabe o que mais contribuiu para isso. A aparência dela deteriorou significativamente, mas ela estava num ponto em que se sentia no direito com um bebê a tiracolo e uma criança pequena divorciada. O marido dela a deixou por sinal porque se envolveu com outra mulher, mas ela se sentia no direito de ter um cara de maior valor do que aquele que a tinha deixado por outra mulher, com filhos a reboque e esperando que ele ganhasse mais dinheiro do que ela e ainda por cima fosse um macho alfa. E vou ser sincero com vocês, não existe homem por aí na faixa etária dela, porque é realmente nessa faixa etária que ela vai ter alguma oportunidade, que estaria disposto a assumir a responsabilidade pelos filhos de outro homem. Lidar com todo o drama que acompanha isso. Para uma mulher que está longe do auge do seu valor de mercado sexual, mulheres atingem o pico por volta dos 23, 22, 23 anos. Depois disso, elas entram em declínio. Os homens, por outro lado, têm a oportunidade de atingir o ápice muito mais tarde na vida. E quando o fazem, de fato, é bom para os homens, porque eles podem atingir seu auge mais tarde na vida, digamos por volta dos 30 e poucos anos, ou até mesmo chegando aos 40, dependendo de quão bem estejam se saindo. Há um grande descuido e a autoestima feminina é muito exagerada. A crença, você sabe, a sensação de autovalorização delas no mercado sexual é muito, muito mais alta. E isso simplesmente porque elas receberam tanta atenção gratuita durante toda a vida delas. Principalmente por caras carentes e homens que simplesmente jogam atenção nelas sem parar. Elas recebem isso das redes sociais. Sabe, essa mulher aí, ela seguiu o modelo de negócios de uma empresa individual, trabalhando por conta própria, ganhando mais de $30 mil por mês. Obviamente tinha uma boa base de seguidores, obviamente tinha atenção e adoração de muita gente. Eu imagino que a audiência dela fosse principalmente feminina por causa das coisas que ela promovia e vendia, mas nenhum cara em sã consciência escolheria isso, um macho alfa, digamos, que ganha mais de $31 mil por mês, porque essa é uma das exigências dela. Sabemos que as mulheres são hipergamas, então elas sempre querem algo melhor do que elas próprias. E as mulheres só saem e se casam com homens de um nível socioeconômico mais elevado. Na maior parte das vezes, em um contexto de curto prazo, se é um cara alfa, elas só querem um caso de uma noite, uma aventura rápida. Elas não vão deixar nada impedir que passem a noite com um cara que acabou de sair da cadeia se ele for suficientemente alfa. Mas para relacionamentos duradouros, a hipergamia mostra que elas só se envolvem e casam com alguém de nível superior. Então vocês precisam entender, rapazes, que no mercado amoroso de hoje, as mulheres têm um senso de autovalorização exagerado e acreditam piamente nisso. Elas valem significativamente mais do que realmente valem no mercado. As mulheres têm muita dificuldade em aceitar isso. Em algum momento, podem bater de frente com a realidade e perceber, nossa, que má ideia foi essa. Isso foi um abre-olhos. Geralmente há um momento em que percebem, eu preciso diminuir minhas expectativas, preciso ter um padrão mais realista do meu valor lá fora. Não importa quanto dinheiro as mulheres façam, elas não o compartilham com os homens. Os homens são bobos. Nós compartilhamos nosso pote de ouro com as mulheres. Mulheres não compartilham seu pote de ouro com os homens. Os homens, a longo prazo, têm a expectativa, como eu descrevi no pedido dessa mulher, que eles se conectem com alguém que esteja melhor de vida e, claro, preencha todos esses requisitos, é tão alfa. Muitas das expectativas que você sabe as mulheres parecem ter são coisas do tipo, tem que ser engraçado, tem que ser gentil, tem que ser amoroso, tem que ser carinhoso, tem que aceitar, sabe, meus filhos como se fossem seus, tem que ser alfa, tem que ser competente, tem que saber trocar um pneu, tem que saber fazer. E parece que elas têm essa lista de 250 itens que esperam que você atenda, para você ter o privilégio de namorar uma mulher na casa dos 30 e poucos anos, com filhos a reboque, né, um bebê
e o cara com quem ela estava a deixou. Eu disse para ela claramente, você precisa ou reduzir suas expectativas sobre o que está procurando, ou 2, retome o pai dos seus filhos, porque 1, é melhor para os seus filhos, e 2, você não vai conseguir muito melhor. Eu vi as fotos do cara nos pés, mas essa é a dura e fria verdade. É uma realidade cruel que as mulheres lutam para aceitar. Os homens precisam entender isso. As mulheres podem não querer aceitar isso em algum momento, mas novamente, este é o número 2, pessoal. Esta é a realidade. Beleza, vamos ao ponto número 3. E é bem simples, não existem garotas boas. A única diferença entre as boas e as más é que as más foram pegas. As boas ainda não foram pegas, ou ainda não foram revelado ainda, se é que me entendem. Todas as mulheres têm um passado um tanto quanto colorido, algumas piores que outras. Alguém me mandou este link, me marcaram nele no Instagram outro dia, e era uma entrevista com... A única maneira de descrevê-la é provavelmente como a garota com aparência mais atirada que você já viu, com a amiga em uma entrevista falando sobre os 7 caras para os quais ela fez sexo oral, um após o outro. E, sabe, ela achava que ainda tinha valor, porque tipo, mas não dormi com todos eles. Mesmo que todos tenham passado por ela pensa que tem algum valor porque não dormiu com eles. As mulheres não vão sair por aí contando aos homens sobre o passado conturbado delas. Isso existe para muitas delas. Essa aí foi burra por expor isso para tantas pessoas. Na verdade, documentando isso porque em algum momento vai acabar voltando para morder ela. Novamente, sabe, como eu disse no ponto número 1, os homens são mais preocupados com o passado de uma mulher, certo? Mas o problema é que não existem mais garotas boas hoje em dia, a menos que você esteja em uma vila Amish e case com uma dessas garotas Amish, onde a comunidade é bem conhecida e você sabe do passado dela. Se você está em uma cidade grande, em uma cidade costeira urbana com, sabe, milhões e milhões de pessoas vivendo lá, você não vai encontrar a garota boa. Não existem mais, sabe? Tem algumas boas e tem algumas más, mas não existem mais puras de novo, sabe? A única diferença entre uma garota boa e uma garota má, rapazes, ponto número 3 é que as garotas más foram pegas. Essa é a única diferença. As boas têm algumas histórias encobrindo o que realmente aconteceu, o que acontece, o que está rolando. Então entenda que quando você está chegando lá fora, muitos caras vão aparecer. Namoro no mercado sexual de hoje em dia. E aí? Eu só quero encontrar aquela, eu só quero encontrar a boa, e essa é absolutamente a abordagem errada. Você precisa olhar para as mulheres no mercado sexual de hoje no mundo moderno. Após todas essas ondas de feminismo terem mudado o mercado sexual para o que ele realmente é, certo? O quarto e último ponto que algumas mulheres não vão gostar de me ver revelando, e alguns caras isso vai ser uma pílula difícil de engolir. Número 4 é que você provavelmente não é a primeira escolha dela. Existe esse conceito de viúva do alfa, e vou simplificar para vocês assim, vou compartilhar essa história com vocês. Havia um cara que eu estava orientando em um certo momento que estava enfrentando dificuldades para superar uma fixação por uma garota com quem ele tinha um apego não saudável, mas depois de, acho que eram umas 4 ou 5 semanas saindo, ele quis ter um relacionamento exclusivo com ela. Então ele começou a conversa do, a gente tá como? E eu já disse isso várias vezes, rapazes. Isso é coisa para mulheres trazerem a conversa. Homens iniciarem a conversa do onde estamos é sempre uma má jogada, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Então ele começa a conversa do onde estamos. Ela concorda em ser exclusiva com ele, ele pensa que está tudo perfeito, tudo nos trinques, mas ele ainda tem uma sensação estranha de que algo está errado. Sua intuição está falando com ele, dizendo, ei Bill, sabe, talvez você devesse conferir isso, ou talvez investigar um pouco mais, ou pensar sobre isso. Pensem nisso. Aliás, rapazes, ouçam a intuição de vocês. É um elemento muito importante para se dar bem no mundo como homem, porque ela realmente fala com vocês e capta muita coisa que muitos de nós tendemos a ignorar, ou talvez apenas passar por cima rapidamente. Então, voltando à história, ela está no banho um dia, é de manhã. Ele resolve ir até o laptop dela e olhar os e-mails, e ele encontra lá um e-mail dela da semana anterior, literalmente 2 dias depois de terem tido a conversa sobre como se comprometeriam um com o outro, e ela enviou um e-mail para esse cara com quem ela saía recentemente e que tinha terminado com ela. E é isso que é uma viúva alfa. Eles não vão te dizer isso. Eles não têm uma camiseta que diz, olha só, sou uma viúva de alfa. Mas foi isso que ele descobriu. Ela enviou um e-mail para esse cara implorando para que eles voltassem a ficar juntos. Eles seriam perfeitos um para o outro. Ambos estavam na casa dos 30, aliás. Acho que ele tinha uns 34, 35 anos e ela devia ter uns 31, um pouco mais nova. Mas basicamente estava implorando a esse cara, sabe? Por favor, vamos voltar. Teremos filhos lindos. Sabe, eu sou muito bem sucedido.
sucedida, você também tem muito a oferecer. Seria incrível se pudéssemos ficar juntos, por favor, por favor, por favor. E isso acabou com ele, sabe? Isso partiu o coração dele, porque enviada literalmente dias depois de terem aquela conversa e ela se comprometer com ele em uma base a longo prazo. Portanto, vocês têm que entender que, na maioria das vezes, muitos caras entram em relacionamentos de longo prazo com mulheres e vocês não são a primeira opção delas. E a minha recomendação para vocês nesse quarto ponto é que nunca mesmo, nunca perca seu tempo em um relacionamento com uma mulher onde você não é a primeira opção dela. Você nunca vai receber o melhor dela. Ela sempre estará desejando outro cara e você nunca vai tê-la de verdade. E ao longo de todo o relacionamento você vai passar por um processo de betatização através de 1000 concessões, o que no final das contas vai te tornar completamente desinteressante para ela. E ela provavelmente acabará te traindo ou te deixando em algum momento. Então, vou deixar por isso mesmo esses 4 pontos. Esse vídeo é incrivelmente importante. Pessoal, eu quero que vocês aprendam com isso. Não quero que fiquem bravos com o mundo. Não quero que pensem assim: olha só, Rich, é por isso que a gente nem deveria se preocupar mais com as mulheres, que elas são o mal. Não, é essa a realidade do mundo. Agora que você sabe disso, né, que você consegue enxergar o código e a matriz pelo que eles são, como você vai reagir a isso? Pegue essa lição, compartilhe com alguém. Tenho certeza de que tem um amigo seu aí fora que provavelmente precisa ver esse vídeo, que uma dessas 4 dicas vai oferecer alguma clareza para ele ou ela. Então, eu dou essa sugestão a vocês. Número 2, se inscrevam no canal. Muitos de vocês assistem a esses vídeos e não se inscrevem. Oi, eu sou o Rich Cooper. Eu falo sobre muitas coisas que ajudam vocês a se tornarem melhores versões de si mesmos. Eu já vi muita coisa, já fiz muita coisa, já transmiti muito. Estou aqui para ajudar vocês com isso. Se houver algo com o qual vocês queiram se conectar comigo de forma mais íntima, nos comentários fixados no topo tem um monte de links úteis, livros que eu recomendo que vocês leiam. Minha comunidade masculina, se você quiser entrar em contato comigo para um treinamento mais pessoal e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um comentário abaixo e não se esqueçam de curtir. Até a próxima, galera. Paz!